Primeiramente, eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade de poder estar falando da palavra do Senhor. Agradeço aos líderes da igreja por confiar a mim, a essa palavra. E agradeço aos irmãos, porque nós estamos aqui juntos para poder aprender na palavra do Senhor Jesus. Amados, o nosso tema está ali no livro de Neemias. Mas antes de eu entrar nesse tema, nessa madrugada, quando eu orava e pedindo a Deus para que nada saísse de mim, o Senhor me mostrou um tigre muito grande. Como ele era lindo. Eu nunca tinha presenciado algo tão próximo da minha vida. E eu perguntei, Senhor, o que é isso? E ele veio tão imponente para o meu lado. E quando eu olhava para a minha direita e para a minha esquerda, eu via os meus inimigos, aqueles que têm se levantado contra a minha vida. E quando Deus me mostrava aquele tigre, ele falou, filha, é porque eu, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, eu já estou no meio do meu povo. Eu tenho pressa de abençoar o meu povo. Eu quero bradar nessa noite. Mas o Senhor, ele não invade. O Senhor quer que nós abrimos o nosso coração para que ele entre e faça morada. Eu gostaria que os irmãos, antes de nós entrarmos no tema da campanha, nós vamos abrir as nossas Bíblias aqui no livro de Salmos 51. Porque quando o Senhor me mostrava aquele tigre imponente, tão bonito, o Senhor trouxe algo ao meu coração em relação à igreja, em relação ao que Ele tem para as nossas vidas. Salmo 51, todos encontraram? A palavra do Senhor aqui no livro de Salmos 51, nós vamos ler a partir do verso 6. Eis que te comprazes, na verdade, no íntimo, no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ísopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que tu esmagastes. Aleluias, glória a Deus. Esconde o rosto dos meus pecados. Apaga todas as minhas iniquidades. E cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me da tua salvação. Somente até aí podei tomar os vossos assentos e glorificando ao nome do Senhor, porque Ele se faz presente nessa noite, Ele se faz presente, aleluia, no nosso meio. E quando o Senhor, Ele me trouxe essa palavra, amados, eu disse, Senhor, mas eu já tinha preparado a palavra ali no livro de Neemias. Mas o Senhor falou, filha, eu quero que tu fales. Eu quero que tu fales da minha palavra. Eu quero que tu fales, porque hoje o Senhor, aleluia, quando eu adentrei ali, o Senhor falou, entrou vidas aqui, aleluia, que disse para o Senhor, hoje, Senhor, se o Senhor não fazer na minha vida, não tem mais como eu crer, porque eu não vejo porta, eu não vejo saída. Mas o Senhor nessa noite, Ele te trouxe aqui porque Ele quer te purificar, Ele quer te limpar. O Senhor aqui, aleluias, nessa palavra, foi quando Davi, ele ali peca com Betseba, e ele recorre a Deus para que Deus, a misericórdia de Deus venha sobre a vida dele. E nessa noite, a misericórdia do Senhor bateu na porta da sua casa. A misericórdia do Senhor estava aqui. Quando o Senhor me mostrou aquele tigre, o Rei dos Reis está aqui nesse lugar. Amada igreja, eu não sei falar bonito, eu não sei pregar bonito. Mas eu só sei que eu sou serva do Deus vivo. O Deus que me livrou de um câncer. O Deus que me livrou de uma cadeira de roda. O Deus que tem me dado a oportunidade de falar desse amor. O Deus que te fez entrar aqui hoje e te diz, não saia da mesma maneira que tu entrou. Então abra o teu coração, abra a tua boca, porque não sou eu, que vou falar, mas é o próprio Deus que está no nosso meio. Aleluias. E quando Davi recorre ali ao Senhor, ele falou, Senhor, cria em mim, aleluias, um coração puro. Talvez hoje, nessa noite, você entrou aqui, seu coração estava despedaçado, sem esperança, sem saída, sem resposta. Mas eu quero te dizer,
até para nós, aleluia, tomarmos posse dessa palavra da nossa campanha, que nós estamos em uma obra e nós não podemos parar. Eu quero te dizer que o Senhor tem que visitar o nosso eu, o Senhor precisa visitar o nosso interior, o Senhor precisa sarar as nossas feridas. Sabe por quê? Para nós estarmos em posição, aleluias, para operar as ferramentas que o Senhor nos dá nessa grande obra, para chegar aonde o Senhor, aleluias, tem bênçãos para mim, tem bênçãos para você. Quando Ele fala, Senhor, cria em mim um espírito inabalável, é porque quando nós entramos numa batalha, como nós estamos na palavra de Neemias, o inimigo das nossas almas, ele se levanta, igreja, ele se levanta para tentar fazer nós retrocedermos, não alcançar os nossos objetivos, aleluias, desfocarmos daquilo que o Senhor tem para mim, tem para você. Mas quando o Espírito Santo de Deus, Ele habita no nosso ser, Ele habita no nosso eu, nós somos fortalecidos pelo Senhor. E quando nós somos fortalecidos para o Senhor, nós somos renovados, nós somos, aleluia, fortificados na base, que é a palavra do Senhor. Amado, se alegra de ter entrado neste lugar, se alegra de poder estar ouvindo essa palavra. Como a missionária falou há pouco, quantas vidas queriam estar aqui, pedindo para que o Senhor fizesse um milagre, para que o Senhor desse uma última chance, para que o Senhor mudasse o cativeiro, e não tem essa chance. E nessa noite nós temos essa chance de pedir para que o Senhor crie em nós um coração puro, um espírito reto, um espírito inabalável. Que o Senhor crie em nós uma alegria. Aí no mundo não tem alegria, mas na presença do Senhor nós temos alegria, porque nós somos fortalecidos pela palavra, nós somos fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus. Sabe, amada igreja, sacrifício agradável a Deus é coração compungido, coração quebrantado, coração humilhado, coração rasgado diante do Senhor. E eu pergunto para a igreja, nós estamos nesse tema. Algum dos irmãos teve assim, a curiosidade, a oportunidade de ler? Eu nem vou falar o livro de Neemias todo, porque são 12 capítulos, mas até o 6º, aonde a palavra do Senhor é ministrada. Amados, é bússola para a nossa vida do dia a dia, é resposta para o Senhor, para aquilo que nós temos buscado. Mas o Senhor fala que nós erramos porque nós não conhecemos a Escritura. Nós, aleluias, perdemos as nossas bênçãos porque não estamos firmados na palavra. Mas essa noite o Senhor diz que entrou vidas aqui, que Ele não vai deixar sair da mesma forma, que o Senhor muda cativeiro. O Senhor é especialista em mudar cativeiro. O Senhor é especialista em pegar aquilo que está confuso, aquilo que está fora do lugar, e fazer o querer e a vontade dEle. Davi peca com Betseba. Ele peca com Betseba, ele recorre a Deus. E sabe que o Senhor traz essa noite para o meu e o seu coração? É para que nós estejamos na presença do Senhor. Nós temos que estar com o nosso coração quebrantado, o nosso coração rasgado diante do Senhor. Amados, eu assim sou um milagre do Senhor. Eu sempre falo, Senhor, eu não sou merecedora. O Senhor que é misericordioso. A misericórdia do Senhor, ela vai para aquele que tem fé, para aquele que tem coração quebrantado. Não é fácil sermos provados como José. Certa feita o Senhor falou para mim: vou fazer contigo igual eu fiz com o rei Ezequias. E naquela enfermidade, eu não fiz como o rei Ezequias, virei para a parede. Mas eu falei: Senhor, se o Senhor achar graça em mim,
me dá a oportunidade. Eu não tinha coragem nem de pegar uma Bíblia, abrir e falar do nome do Senhor. Sabe, não conto isso para engrandecer. Eu conto isso porque cada um de nós que estamos aqui, o Senhor, Ele pega, Ele molda, porque nós somos servos do Deus Altíssimo, porque nós somos instrumentos de Deus na face desta terra. E enquanto eu meditava nessa palavra e o Senhor me mostrava aquele tigre, eu falei: Deus, que coisa perfeita. Senhor, mas ele vai me atacar. Ele falou: não, filha, ele não vai te atacar. Presta atenção de como ele anda. Presta atenção, recalamanás, como o teu inimigo te observa. Presta atenção aonde eu vou fazer ele trilhar. Amados, e ele passou com aquelas patas imponentes bem perto de mim. Eu despertei e voltei de novo. Falei: Senhor, que lindo, que perfeito. Eu estava molhado de suor, de medo daquele tigre. Aí o Senhor me adormeceu e falou: filha, eu sou, recalamanás, o que sou. Eu, recalabassurianda lamanás, hoje entro na minha casa, eu entro na minha igreja, eu entro no meio do meu povo. Porque, recalamanás, eu sou o mesmo Deus que opero. Eu sou o mesmo Deus que muda o cativeiro. Eu sou o mesmo Deus, recalabassurianda lamanás, que fiz na vida de Neemias. Eu vou entrar na palavra. Neemias era um homem como eu e como você. Na palavra do nosso tema, estamos em uma grande obra e não podemos parar. Aleluias. Neemias, ele era como eu e você. Ele era um copeiro que servia ao rei. Ali naquele palácio, ele era serviçal. Ele servia ao rei Artaxerxes I. Aleluias. E ali, quando ele servia ao rei, chegou Ananias, um dos irmãos dele, e falou: Neemias, eu vim ter com você. Nós precisamos ter um diálogo. Nós precisamos conversar. E ali Ananias começa a relatar para Neemias o que estava acontecendo ali em Jerusalém. Mas se nós formos meditar lá no primeiro capítulo, Neemias estava lá em Suzã, mas a terra natal dele era Jerusalém. E ali, aleluias, Ananias fala: olha, o nosso povo perece. Os que não foram exilados, aleluias, eles estão recalamanás cativos. Eles estão humilhados e estão envergonhados. Aleluia, glória a Deus. Às vezes o Senhor permite, nas nossas vidas nós passarmos por isso. Não precisava, amados. Mas a palavra do Senhor, ela tem que se cumprir. É bom demais aprender a palavra do Senhor, porque quando nós aprendemos e nós estamos ligados no trono da graça, é como se nós estivéssemos vivenciando aquela história. Aí Ananias fala para Neemias: Neemias, o povo perece, eles estão em estado de humilhação. E ali Ananias, ele se entristece, porque era povo dele, era a terra natal dele. E ele começa, aqui eu estou narrando o que a palavra está descrevendo. E ali por 4 dias ele começa a se preocupar: como que eu vou falar com o rei? Eu preciso ir lá em Jerusalém. Eu preciso sair daqui de Suzã, aleluias, e ter com aquele povo. E Ananias ali diante daquele rei, ele fica 4 dias pensando como ele vai fazer. E como ele era copeiro, amada igreja, ele não podia aparecer diante do rei de qualquer forma, principalmente entristecido. Ele servia o banquete para o rei. E ali ele se entristece. E quando o rei vê Ananias ali entristecido, ele pergunta, não foi preciso nem dele abrir a boca, ele pergunta o que é que tinha acontecido. E ele pergunta para Ananias: será que eu posso te ajudar? Olha Deus começando a ensinar. Aí Ananias calado, ele ora ao Senhor e fala: Senhor, como eu vou descrever para o rei o que está acontecendo em Jerusalém, para que ele me ponha em liberdade, para que eu vá ajudar aquele povo. Aleluias.
O Senhor ensinando que nem tudo você resolve no grito, não. Nós temos que calar diante da adversidade, porque é o Senhor que coloca a palavra na nossa boca. É o Senhor que nos direciona quando nós estamos na dependência dEle. Aqui no livro de Neemias, ele era um homem sábio, era um homem que buscava ao Senhor. Eu aprendi que também aqui no capítulo 9 foi a maior oração que teve na Bíblia, e essa oração foi feita por Neemias. E ali não foi preciso de Neemias falar, o rei se dispôs, falou: não, vai para o seu povo, e ainda dá argumento, bagagem para que ele vá. Na peleja que tu está passando, o Senhor manda eu te dizer, Ele foge a bagagem, Ele te dá estrutura, Ele te dá as armas certas para você lutar. Mas nós temos que estar ligados no trono da graça, igreja. Aleluias. Aí Ananias, ele vai para Jerusalém. Mas quando os adversários, porque aqui o tema dessa palavra é: os inimigos conspiram contra Neemias. Quando eles começam a ver que Neemias ele vai para Jerusalém e que ele vai ser, aleluia, o instrumento de Deus ali, eles começam a se levantar. Quem és tu, Neemias, para ir no meio daquele povo, levantar aquele povo? Quem és tu? E começa a querer arrancar as forças de Neemias, para dizer para ele não ir. Aleluias. Mas Neemias já estava ligado no trono da graça. Oh, aleluias. E a palavra vem falando que aí se levanta Sambalate, Tobias e Gessé. Quantos Sambalates, Tobias e Gessé não têm se levantado nas nossas vidas para dizer que nós não vamos conseguir, que nós não podemos dar um passo, que nós não podemos mudar a nossa situação, que o nosso estado tem que ser aquele permanente, mas esquecendo eles que existe um Deus que vela por mim e por você. Aleluias. É engraçado vendo essa história, amados. Se nós formos mais um pouquinho para frente, depois vem o livro de Esther. Esther também, todos conhecem, juntamente ali com Mordecai, gera situações onde ela precisa chegar diante do rei e explicar a situação para que aquele povo não morresse, para que aquele povo não perecesse. Aí, se nós formos continuar a história, José, ali diante de Faraó, aleluias, ele também do nada é levantado como governador. Daniel na cova dos leões provados. Se nós formos ver todos os judeus, todos que ninguém dava nada, todos do improvável, do impossível, mas o nosso Deus, Ele é especialista em pegar o improvável, o impossível, aquilo que é descartado, aquilo que ninguém quer, e fazer o nome dEle ser glorificado. Não saia daqui da mesma forma, não saia, deixa essa palavra impregnar no teu coração. Ah, Senhor. Mas sabe por que eles conseguiram chegar no topo, aonde o Senhor queria? Porque eles entenderam o propósito do Senhor. E às vezes nós não entendemos o propósito do Senhor. Eu não ia contar, mas o Senhor está queimando no meu coração. Amados, quando o Senhor permitiu que eu tivesse aquele câncer, era o improvável do Senhor. Eu queria era a morte. Eu falei: Senhor, que graça, aleluias, o Senhor vai ter em mim. Se nem voz eu vou ter para poder falar. Mas o Senhor é essa palavra: eu pego o que não é e faço ser. Sou eu o dono da tua vida. Sou eu o Deus que faço e mudo história. Nós passamos por processos. E eu quero dizer
para a igreja, eu vou fugir um pouquinho da palavra. Quando nós passamos pelos processos, aleluia, seja ele aonde for, na sua vida espiritual, no seu casamento, aleluias, na tua vida financeira, você está rodeado de pessoas. Se você permanecer em silêncio e não falar nada, você não vai, aleluia, encontrar adversário. Você não vai encontrar quem se opõe a você. Mas se você se levantar e disser, eu vou na força do Senhor, eu vou no meu objetivo, eu vou conseguir soar muito mais alto daquilo que o Senhor. Sabe o que é mais lindo ainda? Neemias, ele vai e fala, eu vou restaurar os portões, os muros de Jerusalém. Mas naquela caminhada, penso eu, com toda a bagagem que o rei, ele dispôs ali para Neemias, Neemias começa a falar, não, eu não vou restaurar só a Jerusalém, eu vou restaurar espiritualmente aquele povo, porque Jerusalém era referência, mas devido do que aconteceu, estava como chacota, como vergonha, aleluias. E Jeremias começa, aleluia, a ser um instrumento do Senhor. É o improvável de Deus. Ele vai para reconstruir os muros. Mas aí ele começa a falar, do espiritual. Aquele povo, eles teriam que ser reestruturados, não somente fisicamente, mas espiritualmente. E para completar essa palavra, é o que o Senhor diz lá no Salmo 51. Teve vidas que entrou aqui que o Senhor diz que vai fazer. O Senhor não vai deixar sair daqui da mesma forma. Aleluias. Mas aí, os adversários, os inimigos ficam sabendo. Neemias está levantando a cidade. Neemias está conseguindo reestruturar. E Neemias não dá ouvido, aqueles que se levantam. O Senhor nessa noite ministra no seu coração. Às vezes nós temos que calar e ouvir somente a voz de Deus. Porque se Neemias não ouvisse a voz de Deus, ele ia retroceder. E Neemias, sabe o que ele faz? Ele reúne aquele povo, ele chama o povo. E os acusadores começam, Neemias, mas você não é pedreiro, você não é carpinteiro, você não é engenheiro, como que você vai levantar essa cidade? Neemias não dá ouvido, mas ele chama o povo, e nessa noite o Senhor está te chamando, levanta, reconstitui aquilo que o Senhor deu. Eu não sei se é o seu casamento, eu não sei se é o teu filho nas drogas, eu não sei se é o vício da bebida, eu não sei se é o teu financeiro, mas eu quero te dizer, Deus está chamando o povo. E Neemias chama o povo, levanta, porque aqui nesse meio o Senhor levanta obreiros, o Senhor levanta pastores, o Senhor levanta intercessores, o Senhor levanta mantenedores desta obra. Muitas coisas o homem não precisa entender, é só o agir de Deus. E Neemias tinha aquilo no coração. E o povo entende. Aquele povo falava a mesma linguagem, aleluia, de Neemias. A pastora disse que eu posso ficar com a igreja até meia-noite. Aí depois nós já vamos entrar na vigília, porque nós já estamos, não é, irmã Betânia, orando, aleluias, por muitas coisas que o Senhor pode fazer. Amanhã é sábado, só eu que vou trabalhar. Aí nós vamos emendar. É brincadeira. Nós temos tempo. E o tempo para falar dessa palavra é precioso. Aleluias. Amados, e aqueles inimigos começam a julgar Neemias.
começa e sabe, analisando a história, eu fui ver quem era Gesem, quem era Tobias, quem era Sanbalaque. Era como Neemias, Ivan. São seres humanos como ele, mas que dão lugar ao adversário para ser instrumento, para tirar nossa força, para tentar fazer que nós não chegamos no objetivo do Senhor. Eles eram como Neemias, serviçais. E quantas vezes, amada igreja, nós estamos numa posição, aleluias, eu estou nessa obra e não vou parar. Talvez seja o teu casamento. Aí chega a amiga, você vai pagar preço? Você vai pagar preço por esta vida que não quer nada? Você vai pagar preço? Talvez seja o teu filho na droga. Até quando, mulher, tu vai dobrar o joelho? Tu não está vendo o agir do Senhor? Esses são os obstáculos que aparecem na nossa vida, para tentar tirar as nossas ferramentas, para nós não chegarmos na obra que nós temos que concluir. E aí Ananias diz para aquele povo: vamos reconstruir. E ali creio eu que ninguém sabia de nada, mas quando Deus está no controle, até o que não é, Ele faz ser. E ali os muros começaram a ser reerguidos. E quando os inimigos de Neemias começam a ver, aleluia, que os muros estavam sendo reerguidos, a palavra do Senhor aqui no verso diz que eles viram que não havia brecha. Sabe por quê? Neemias foi colocando tijolo sobre tijolo, ferramenta sobre ferramenta, ferro sobre ferro, alicerce sobre alicerce. Eu não entendo de construção, mas o nosso Deus, Ele sabe. E ali, eu creio que foi reerguendo aqueles muros, e os adversários foram retrocedendo. Vou voltar lá. Quando eu acordei naquela UTI, eu falei: Deus, eu quero a morte, eu não quero viver. Eu não quero fazer quimioterapia, nem radioterapia. Eu quero a minha voz de volta. Se não fosse o Senhor me consome, quem sou eu para dar ordem para Deus? Quem sou eu, para escolher o que é na minha vida? Quem é você para falar que a palavra do Senhor ainda não se cumpriu na sua vida? Deus é Deus de mistério. Deus também é Deus de princípio. E lá no início, Neemias calou. E naquele momento eu só calei. Quando eu acordei e vi aquele tanto de enfermeira e não via ninguém, eu falei: pronto, já fui arrebatada. Glória a Deus. A minha batalha só tinha começado, porque a cada dia o Senhor foi me lapidando. Cada dia o Senhor foi me dando as armas para mim continuar a minha construção. E assim o Senhor faz nas nossas vidas. Amados, nós estamos nessa grande obra e não podemos parar. Pastor, eu disse que eu vou ficar até meia-noite. Amados, olha o tanto que Deus é Deus de princípio. Essa semana, quando a pastora me chamou para pregar a palavra, Dirley, eu falei: misericórdia. Satanás, ele se levantou dos 4 cantos. Eu acho que a irmã Betânia nem aguentava mais ouvir minha voz. Falei: irmã Betânia, socorro, misericórdia. Mas sabe por quê? Porque, aleluias, aqueles que o Senhor chama, eles moldam. Ele nos capacita, nos prepara. Hoje, quando eu saí da minha terapia, eu falei: eu estou doente, coitadinha de mim. Senhor, levanta, se coloca na posição que eu ordenei. Tu não está doente, mas Sanbalate, Tobias e Gesem têm soprado na tua vida.
E eu me pus na posição, pastora. Tomei um remedinho, ai, tadinho de mim, eu estou doente. O Senhor se levanta. E eu li essa palavra. Eu falei, eu já tinha esboçado. Mas o Senhor falou, eu vou falar do jeito que eu quero. Tu pode esboçar, mas se eu mandar tu falar, tu vai falar. E Deus fez. Não passei pelo processo de quimioterapia. Não passei pela radioterapia. Do nada, do improvável, trabalhando certinho, o médico me dá um atestado e fala, tu está encostado agora pelo INSS. Eu falei, pronto, misericórdia. Desse processo eu vou resumir. Eu estava caminhando para ir fazer o tratamento, eu não fiz o rádio, não fiz químio, mas eu passei por uns processos. E eu estava, pastora, indo fazer o que o médico tinha pedido. E veio um carro na minha direção. Eu falei, mas ele está me vendo. Ele está me vendo. Amados, do nada, ele bateu de frente comigo. Eu falei, pronto, agora lascou tudo. Eu com o pescoço cortado e meu carro quebrado. Aí me tiraram, era um senhor de idade. Eu falei, olha, chegou o Samuel, eu falei, leva o moço, ele é idoso. Aí o bombeiro, não, eu vou levar você. Eu falei, leva o moço, ele é idoso. Amados, me colocaram naquela ambulância e me levaram. Quando eu voltei, dentro daquele hospital, meu irmão liga, Edna, o seu carro deu PT. Eu falei, o que é isso? Ele perca total. Eu chorei e não entendia o propósito do Senhor. Amados, e eu chorei. Aquele golzinho estava arrumadinho. Estava arrumado, perdão, é porque eu estou com a garganta inflamada. E eu falei, Senhor, agora eu não tenho carro, pescoço cortado. E aí, Senhor? Perdi o meu carro. Meu carro valia uns 9 mil. A filha do moço ficou preocupada comigo, acionou a seguradora. A seguradora pagou 16. Eu falei, é mentira. É mentira, o carro 9 pagou 16. Com mais uma semana, Deus usa um vaso dele. Eu vou te dar um carro 0. Eu ri. É um improvável. Falei, de onde? De onde, Senhor? Passaram-se 30 dias. Minha irmã me levou lá na Jorlã. O Onix tinha acabado de sair. Eu olhei aquele carro e falei, que lindo. Mas nós temos um pensamento pequeno diante do nosso Deus. Eu olhei, achei lindo. Aí minha irmã falou, você tem 16 mil? Eu falei, só. Ela falou, pois pega o carro. Eu vou completar e nós vamos sair com esse carro daqui. Ela não é crente, mas ela tinha mais fé do que eu. Ela determinou. Eu saí com aquele carro. Eu falei, não, mas o carro não é meu, é seu. Você pagou a parte maior. Nós mesmos rejeitamos as bênçãos que o Senhor nos entrega. Eu falei, eu não quero. Ela pega o carro. E eu fiquei com aquele carro dirigindo. E eu falava, nossa, que lindo. Mas ninguém sabe a prova que eu estou passando. Ninguém sabe. Mas o meu Deus sabia. Passaram-se 6 meses. Chega a senhorinha de lei. O senhor vai te dar um carro, não é esse. Falei, eu ri na cara dela. Falei, como? Com 2 meses eu estava com a Export. Igreja, eu não conto isso para me engrandecer. É para aumentar a tua fé. E saber que o nosso Deus, Ele faz. Ele faz. Mas ainda assim, eu ainda testava Deus. Eu coloquei aquela Export durante 2 meses. Aí eu olhava e falava, não é meu. Sambalate, Tobias e Gessé do meu ouvido. Não é seu mesmo, não. Não sai. Você não tem seguro.
Mas até isso Deus fez. Aí Deus me deu seguro. Eu saí até na calçada. Eu provando a fé. Eu provando o nosso Deus. E eu com aquela Export. Era nova, Dirley. Ninguém tinha, mas eu tinha. Aí muitos falavam, nossa, que nega exibida. Não sabendo o processo que eu estava passando. Aí, pastor, eu comecei a entender que o Senhor queria que eu colocasse na posição. A posição de vaso, a posição de receber, a posição de dar, a posição de falar, a posição de falar para Satanás que ele não tinha poder na minha vida. Aleluias. Que o mesmo Deus que me curou era o mesmo Deus dono do ouro e da prata. E Deus me mostrando. E eu queria mais e mais. Mas até aqui o Senhor tem me ajudado. Eu fugi um pouco do tema. Mas o Senhor queimava, porque tinha vida aqui que precisava ouvir isso. Que Ele é Deus. E a palavra dele não volta vazia. Neemias gastou 52 dias para reerguer aqueles muros. Mas eu quero te dizer, é fácil, irmã Edna? Não, não é fácil. Deus agora me arranca lá de Goiânia. Eu falei, pastora, o que é que eu estou fazendo aqui? Lá é melhor para mim. Lá é mais fácil para mim. Sabe por quê? Porque a Edna queria de novo fazer a vontade dela. Aí o Senhor me tirou lá de Goiânia, do setor Urias Magalhães, e me trouxe aqui para o setor Ponta Caiana. Ainda estou perguntando, o que queres tu comigo aqui neste lugar? Mas o Senhor já me respondeu, que tu faça a minha obra, que tu pregue a minha palavra. Porque enquanto tu fizer para mim, não sou Deus de barganha, mas eu apresso em te levar, aleluias, e chegar nessa grande obra. Aí tem obras, amados, que vai demorar uma semana. Tem obras que vai demorar um mês. Eu já estou 2 anos aqui. E o Senhor tem lapidado. E o lapidar do Senhor dói. E o trabalhar do Senhor dói. Amados, e é lindo trabalhar do Senhor. E Neemias começa ali a colocar aquele tijolo. Ele começa a perguntar para o Senhor. Neemias era um homem espiritual. E nós temos que ser espiritual. Nós temos que diminuir para que o Senhor apareça na nossa vida. Mesmo o Senhor fazendo esse tanto de feito na minha vida, um dia eu ainda vou contar o que Ele fez no meio da minha parentela. Incrédulos, mas o Senhor honra. Sabe por quê? Porque aqui tem joelho dobrado. Então aquilo que tu tem colocado diante do Senhor, seja o teu casamento, não sai daqui. Não sai daqui sem a tua vitória. Seja a tua saúde. O nosso Deus é Deus de milagre. O nosso Deus é Deus que faz. Eu não ouvi falar, o Senhor fez na minha vida. Ele me curou de um câncer e me deu a oportunidade de usar essa voz para falar do nome dele. Quando o Senhor me mostrava aquele tigre, eu podia sentir a presença do Senhor. Pastora, Deus manda eu falar para a senhora. Ninguém sabe como tu ergueste essa igreja.
Foi como Neemias ali naquela destruição do improvável, do nada. Tijolo sobre tijolo, ofensa sobre ofensa, humilhação sobre humilhação. Mas eu contigo. E eu te digo assim, eu estou te dando ferramenta para uma grande obra. Eu estou, recalamanás, no meio da tua família, mostrando para eles que eu sou Deus de milagre. Que eu, recalamanás, tenho te dado ferramenta, autoridade, sabedoria, como eu dei para Neemias, como eu fiz com José, humilhado no meio de muitos. Recalabassuri andalamanás. Mas o que eu dei, ninguém tirou. E o que eu te dei, ninguém te toma. Ninguém te tira. Recalabassuri andalamanás. E eu te digo, filha, na vida daquela criança, eu estou reconstruindo laços, reconstruindo a humildade, reconstruindo, recalabassuri andalamanás, a falácia que era demais, recalabassuri andalamanás. Já tenho te dado sinais dentro da tua casa. E esta igreja, muitos te acusam, mas ninguém sabe que na grande obra, para chegar até aqui, recalamanás, eu tive que tirar remanás muitas coisas do lugar e colocar no outro lugar e endireitar. E eu te digo que aqui dentro eu estou fazendo uma grande obra. Não turbe o teu coração, não entristeça, porque só vai permanecer os frutos do meu espírito. Recalabassuri andalamanás. E o inimigo, ele não desiste não. Aí ele, aqui no verso 3, ele diz: enviei-lhes mensageiros. Ele envia mensageiros ali, Jéssica, para Neemias, uma vez, duas vezes. Sai do propósito. Vem nos visitar. Estava arquitetando contra recalabassuri andalamanás Neemias. Manda de novo. E Neemias com a mesma resposta sempre: estou fazendo uma grande obra e daqui eu não vou descer. Eu não vou descer para ouvir palavras de derrota. Eu não vou descer palavras para me retroceder. Eu não vou descer porque aqui o Senhor me colocou. Eu não vou descer para me perder tempo. É a palavra do Senhor que está dizendo, não sou eu. Recalamanás, não perca tempo. Não perca tempo com aquilo que o Senhor não colocou na sua vida. E nessa noite Deus vai começar no meio do povo dele tirar as pedras de tropeço. E às vezes as pedras de tropeço são os que estão mais juntos de nós. Não se preocupe. Não é para brigar, não é para entristecer, mas é para glorificar, porque Deus tem que tirar para que o nome dele seja engrandecido. Deus tem que tirar para que recalabassuri andalamanás, Sambalat, Tobias e Jessé saibam que Deus, recalamanás, está fazendo. Amados, eu vou ter que resumir. Leiam, gente, esse livro de Neemias. É bússola para o nosso dia. É bússola para a nossa vivência. E aí ali, depois que ele acaba de construir aquele muro, até os que estavam ajudando se admiraram. Porque nem todos que batem nas tuas costas querem ver você chegar na grande obra. Nem todos aqueles que seguram na tua mão é os que querem que tu fique de pé. Nem todos, recalabassuri andalamanás, que diz que vão caminhar contigo 2 milhas, é os que vão permanecer. E ali eles começaram a admirar o que Neemias tinha conseguido. E Deus levantou ele como líder no meio do povo. Aleluias. Até
aqueles que estavam se opondo, eles tiveram que calar, eles tiveram que reconhecer que Deus é Deus. Aleluias. Sabe, na minha vida, Deus, Ele permitiu essa enfermidade. Deus, Ele me deu esses 2 carros e disse que já está me dando outro. Eu falei: Deus, eu não sou merecedora. Amados, eu já até olhei. Aí eu olhei e fiz igual o Ônix. Que lindo, que lindo. Mas eu sei que o lindo do Senhor vai chegar na minha vida. Não porque eu sou merecedora, porque os nossos adversários têm que conhecer e saber que o nosso Deus é Deus. Porque às vezes eles nos perguntam: aonde está o seu Deus? Aonde que está esse Deus que tu oras às madrugadas? Aonde que está esse Deus que tu vem para a igreja, Recalamanás, e às vezes sai mais vazia do que tu entrou? É esse Deus que trabalha em silêncio. Vamos ser sábios como Neemias. Calar quando o Senhor mandar nos calar. Aleluias. Eu quero agradecer a Deus, porque até aqui o Senhor me ajudou. Amados, foi luta para eu chegar aqui. Hoje eu saí do trabalho 5 horas. Eu falei: Sambalate, Tobias, não vai me pegar. Eu vou sair daqui 5 horas, para não ter perigo no trânsito, para não ter perigo de eu me cansar e Satanás querer roubar a minha bênção. Mas eu quero deixar uma reflexão para a igreja e para a minha própria vida. No livro de Efésios 4:27, vem dizer que nós precisamos fechar as brechas. E essas brechas das nossas vidas, às vezes elas são gritantes e às vezes nós sabemos. Mas às vezes nós não sabemos. E nós ficamos perguntando: Senhor, o que está acontecendo? Que eu não estou conseguindo ter intimidade com o Senhor para orar. Eu não estou conseguindo intimidade com o Senhor para alcançar aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Aleluias. E a igreja sempre reflete. Toda vez que, se você se colocar de pé para uma grande obra, para uma grande luta, Satanás também vai se levantar. Mas ele se levanta para cair. Ele se levanta para ser envergonhado. E hoje, eu não sei o que tu veio buscar, mas Deus sabe. Eu não sei se é no teu casamento, eu não sei se é no teu financeiro, eu não sei se é na tua finança, eu não sei se é na sua saúde, no seu ministério, mas o nosso Deus sabe. Neemias termina aquela grande obra e o nome do Senhor foi glorificado. Igreja, se coloca de pé. Eu queria ficar até meia-noite, mas a pastora não deixa, porque nós temos que ter princípio. Amém? E não de mim, mas eu queria convidar você que sentiu que Deus falou com você através dessa palavra, que você precisa dessas armas para chegar nessa grande obra, que nós não podemos